minha gente? Tudo pronto para mais uma Estação Plural? Tudo certo mesmo? Então se prepara daí que daqui a gente tá a 1000. E o programa de hoje tá contando com 5 pessoas, hein? Eu sou a Mel Gonçalves e junto com a Ellen Oleri e com o Fefito, eu quero dar as boas-vindas, não a uma, mas a 2 convidadas, as nossas divas, cantoras, compositoras e maravilhosas. Açucena e Raquel Virgínia, bem-vindas, meninas! Maravilhosas! A gente está muito feliz em receber vocês. Que alegria estar aqui também. É a primeira vez que a gente tem 2 convidadas, tá? Ótimo. Todo o esquema separado aqui. Eu tô amando ser a estreia das 2 convidadas. Fazer parte desse momento histórico do programa. A Açucena, que tem esse nome de Flor da Caatinga, é baiana e conheceu a Raquel aqui em São Paulo, no curso de História da USP. Raquel, que é paulistana, mas já morou na Bahia, acabou ganhando o mesmo apelido de Açucena na faculdade, As Bahias. E assim surgiu a banda arrasadora, As Bahias e a Cozinha Mineira. Foi isso mesmo? É isso. A gente já entrou com o apelido de Bahia, né? Eu já tinha um apelido. E ela também. Mas era tratada de maneira pejorativa por... Então, eu, por ser baiana, eu sempre gostei do apelido, por uma autoafirmação, porque assim, existe um preconceito muito grande com a Bahia e que era dito na rua, dito pelos amigos. Olha que essa menina tá tão baiana hoje, queria dizer que ela tá feia. Então já foi dito isso na minha frente várias vezes, o que me levou a um sentimento de autoafirmação e de gostar muito desse nome, Bahia. Afinal, eu tenho um orgulho pra caramba da minha terra. Então... Como é que foi essa criação toda? As Bahias e a Cozinha Mineira, como é que foi que vocês conheceram? O Rafa, ele toca, que é o guitarrista da banda e arranjador do disco. Ele tocava violão com a gente na faculdade. Então a gente se encontrava, então vocês não estudavam, não? Não. Que sacanagem! A galera que estuda música fica louca, né? Você é músico, mas trabalhar mesmo? Você trabalha de quê? De quê? Sacanagem. Mas eu gostava mais da vida universitária do que da sala de aula em si, confesso. Sim. Porque eu achava bem interessante. As duas coisas eram interessantes, mas a vida universitária, o fervor mesmo de fora de sala de aula era o que eu mais gostava. E entre isso estava aí o violão do Rafa, que é mineiro de Poços de Caldas, e que é o nosso grande parceiro e comanda a banda junto comigo e com a Açucena. E a primeira fase da banda, todos os músicos eram de Minas. Então, a gente falava que era a Cozinha Mineira. Então, eram as Bahias e a Cozinha Mineira. Mas, assim, tem um sentido também que a gente foi dando pelas influências. Porque a banda tem influência direta de baianas, como a Gal Costa e a Maria Bethânia. Assim como tem influência direta de Milton Nascimento. No pessoal do Clube da Esquina. Então, isso também acabou gerando uma simpatia a mais pelo nome. E como é que funcionam as composições, gente? Porque eu acho as músicas lindas demais. Inclusive, quando eu conheci, né, quando eu ouvi a primeira vez, foi no início do ano passado, que eu ouvi Jaqueta Amarela e eu fiquei assim... né, calcinha no chão, né, querida? Chorei muito, porque é uma música que fala bastante sobre vivência também, né? Como que funciona? Como é que é escrever uma música dessa? Eu lembro que... Primeiro que o processo composicional, ele não é um só, não tem método. A inspiração, de repente, chega e você tem que estar preparada para a escrita mesmo, ou com seu radinho, ou seu celular, ou enfim... Tem gente, inclusive, anda com gravador para não perder nada, né? Melodia. Então, é muito fácil a gente perder melodia quando aparece na cabeça e você gosta dela. Mas eu lembro que eu estava numa fase de depressão muito profunda quando eu escrevi Jaqueta Amarela. E a primeira pessoa para quem eu liguei foi Raquel, inclusive. Eu estava ouvindo M em casa e numa sexta-feira, sozinha, trancada no quarto, chuvosa, desiludida de amor. Eita, coração partido. E com todas essas questões sociais que envolviam a transgeneridade, né? E essa discussão, afinal, o menino que eu gostava era hétero, então tinha toda essa discussão a respeito do que significava a heterossexualidade junto com a transgeneridade, junto com o que eu era, e eu não sabia bem o que eu era ainda e sabia também, né?
Sabia porque você vai se consciente, a consciência ela vai se fundamentando. Eu já sabia desde muito cedo, na real. Só que a consciência, ela é um processo, né, de afirmação e Jaqueta Amarela veio vindo nesse processo. Então foi uma música muito doída. E eu lembro que a Raquel fez um poema lindo depois que ela me mostrou, na mesma hora. Você me ligou depois de 1 hora com um poema imenso, que você tem dessas, né, de escrever. Conta sobre isso aí, como é que é? Você tem dessas de escrever? Hoje eu acho que eu sou uma cantora, uma compositora de... Eu componho como se eu estivesse compondo para um filme. Então, eu não consigo, por exemplo, a gente está fazendo um disco, a minha cabeça composicional fica toda voltada para ele. Então, tudo que eu tô compondo é pensando num disco, tudo para ele. Isso aqui é mulher, gente. Olha a capa bonita. É lindo. Né? Eu sempre falo no show que é um disco E sofisticado. olha a Cozinha Mineira junto com a Bahia aqui. É um disco muito chique, muito É um disco sofisticado. chique. Mas é lindo. Gente, e falando no álbum Mulher, agora a gente vai ver um trechinho desse clipe antológico das Bahias, Apologia às Virgens Mães. Que é direção do Jalu. disco. Com direção do Jalu. Vamos ver. Roda esse trecho aí pra gente. Menina de saia, de gozo pré-extinto. Quantos tempos bordaram calado o bordel do teu instinto? Mães de Jesus, ó virgens, todas virgens, mães de Jesus, ó virgens, todas mães de Jesus, ó virgens, todas virgens, mães de Jesus, ó virgens, todas virgens. Que bafo. Adorei aquela coroa, fantástica. Linda, né? A ideia do Talheres. Vitor Nunes. Vitor Nunes. A gente estava falando de mulher e o próximo disco é Bicha. É claramente tem uma afirmação e uma reafirmação e uma triafirmação do feminino no trabalho de vocês. Eu queria saber de vocês se houve algum receio no começo da carreira, na decisão de montar uma banda por vocês estarem fazendo história. Eu não sei se vocês têm noção de que vocês estavam fazendo história, serem 2 vocalistas transgêneras à frente de uma banda de homens. E se o recorte de gênero vai estar sempre presente na arte de vocês? Olha, eu canto com a Açucena porque a gente se encontrou na faculdade e aconteceu uma conexão musical. Nunca foi uma pretensão fazer nada no sentido... Nunca foi uma pretensão, por isso nunca deu medo. Porque geralmente você tem medo de expectativas. Quando eu falo em medo, eu só falo porque a gente está numa Não, sociedade super preconceituosa. Sim, não, os medos eram outros, porque nem dava tempo, no meu caso, pelo menos, nem dava tempo de ter medo da banda, porque eu tava tão pesado em outras situações que a banda, na verdade, era uma válvula de sonho, era uma oxigenação da vida naquele momento. Então, pelo contrário, a banda era o que dava mais coragem para que as coisas de fato acontecessem, inclusive na vida pessoal. Eu acho que o que eu tinha receio na época, já que a Raquel apresentou muito bem e eu compartilho totalmente, era uma relação com a minha cidade natal, por quem eu tenho um carinho muito grande, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito conservadora. E assim com a minha família também, porque eu tive uma formação religiosa, tanto judaica, depois a igreja evangélica, então houve esse afastamento. E eu sei que as pessoas iriam falar mal de mim, as pessoas iriam me difamar pela cidade. Então, isso doía um pouco, as pessoas com as quais você cresceu, as pessoas com as quais... Então, é um ato de coragem. Mas, inclusive, eu lembro que a poesia me sustentou muito, porque, para mim, a minha família é algo muito precioso. E tocar nisso, para a gente que é trans, a gente sabe o quanto é caro para a gente essa relação familiar. E a relação de hiperexposição apresentava para mim um certo receio. Então, um receio de um afastamento, um receio tanto que eu fiquei sem falar com meu pai por muito tempo, assim. Então, doeu porque eu era apegada. Mas como é um dos poemas do Fernando Pessoa, ele fala, né?
quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. E era isso que eu tinha que fazer. Como que vocês transitaram na faculdade? Eu, na faculdade, tenho sérias questões, porque quando eu entrei na USP, a USP me chocou muito pesadamente. Eu entrei na faculdade de História. Então, primeiro semestre da faculdade de História, você está discutindo ali Brasil colonial e dá-lhe discutir escravidão e dá-lhe discutir racismo, porque eu participava do movimento negro dentro da USP. E aí eu sei que aquele movimento de ver na sala de aula a branquitude discutindo um tema da negritude e as faxineiras, a maioria negra, tendo que jogar lixo no corredor para que os alunos parassem de discutir temas da negritude dentro da sala de aula sendo brancos. Aquilo me deu um choque, assim, tipo, porra, a Universidade de São Paulo, então é isso. Tipo, E aí eu não... acontecendo de novo, E aí mas eu não rola, né? conseguia frequentar a USP. De uma forma... Tanto que eu não conseguia entrar na sala. Eu estava sempre fora da sala de aula. Agora, no meu caso, eu tive uma aproximação muito com as minhas amigas feministas, que foi um sustentáculo mesmo, assim, ideológico. Porque eu lembro que quando eu comecei a transicionar, elas quem me davam roupa, elas quem me davam maquiagem, elas quem me davam lingerie. Então, e além de tudo, a gente falava muito sobre feminismo, né? O suporte emocional, né? Suporte Porque a emocional, gente pensa muito, a gente sim. pensa sempre em uma questão pragmática e tal, ali e tal. Mas não, nós somos seres humanos, a gente também precisa se sentir acolhido e parte, né? Mas olha, falando sobre universitárias trans, a gente teve um avanço nos últimos anos. No Enem foram mais de 400 pessoas inscritas com nome social, que deveria ser apenas nome, na real. E um aumento em quase 50% comparando com a edição anterior. E para receber a nova comunidade arco-íris, a Universidade Federal do Pernambuco criou até uma diretoria LGBT. E o Estação Plural foi lá conhecer. A diretoria LGBT é uma instância ligada ao gabinete do reitor e ela é responsável por operacionalizar a política LGBT da UFPE. Então, nesse sentido, ela tem como missão primordial proporcionar que a universidade seja um espaço acolhedor e de proteção para a comunidade LGBT. Vou citar uma ação que foi de repercussão nacional, que foi a nossa campanha Meu Nome Importa, que tratava da sensibilização da comunidade acadêmica em relação ao respeito ao nome social das pessoas trans e travestis e ao uso do banheiro a partir da sua identificação de gênero. Minha relação na comunidade acadêmica, com professores, servidores, alunos e funcionários de uma maneira geral, a princípio foi algo um pouco delicado porque as pessoas ali na Faculdade de Direito não tiveram acesso a esse debate, não tinham acesso a esse debate, principalmente servidores e o pessoal terceirizado. Então a gente tem uma universidade, né, que tem uma política do nome social e uso do banheiro e que tem uma instância que pode, de alguma forma, regular e intervir e proteger essa população para que os seus direitos sejam preservados, é de suma importância. Eu sei que esse fator de ser a única advogada no estado de Pernambuco ajuda a inspirar outras pessoas em busca de seus sonhos e de seus objetivos, mas, por outro lado, me deixa um pouco triste porque o fato de eu ser a única advogada no estado atualmente traz para a gente uma realidade dura, né? Porque eu queria ser apenas só mais uma diante de várias advogadas transexuais. Por que não temos várias advogadas transexuais ou advogados transexuais? Por quê? A pergunta que ecoa, por que não estamos ocupando os lugares? Porque agora a gente se tornou a novidade, por que agora? Eu queria perguntar para vocês se vocês tiveram alguma outra companheira trans dentro da faculdade. Companheira, não. Não, alguma outra pessoa Mas trans? tinha nas ciências sociais, tinha Tinha na filosofia. Vocês tinham uma na relação com filosofia. elas? Não. Não. E a presença dos homens trans, como vocês percebem? A gente fez uma reformulação na nossa equipe e a gente... produção de campo, hold, técnico de som, todos esses... A gente reformulou e a gente decidiu que a gente ia contratar pessoas
mulheres negras para esses cargos e mulheres trans ou homens trans. A única brecha que a gente abriu para homem foram para os homens trans. E está sendo fantástico. É o Antônio, que é o nosso hold. Eu acho que a gente está vivendo um momento que não só a gente tem que discutir a representatividade, como a gente tem que discutir a proporcionalidade, porque isso sim que vai fazer com que a gente pare de dar murro em ponta de faca e que seja muito mais fácil dialogar. Por exemplo, hoje eu tenho muito mais facilidade de conversar com a minha equipe, porque você olha e você fala, gente, olha, eu preciso que quando você chegar no hotel, avisa que eu sou uma mulher trans. E assim como é mais fácil falar com a minha equipe, porque tem várias mulheres negras trabalhando e eu já vou ali falando, tem que ficar ligada que a gente é negra e o negócio acontece. Ah, é verdade, beleza. É importante você falar de proporcionalidade, porque a Beyoncé dá um dado meio brutal, né? Tipo, eu sou a única advogada de Pernambuco. Embora todo mundo trate isso como conquista, é um dado muito brutal, porque podia haver mais advogadas e advogados transgêneros em Pernambuco e no Brasil todo. O índice de evasão escolar universitário de pessoas transgêneras é grande. O índice de pessoas transgêneras na universidade é pequeno. A Universidade Federal da Bahia, inclusive, está fazendo um sistema de cotas para já, a partir do próximo ano, poder inserir pessoas transgêneras lá. Eu tenho aqui o dado, olha só. 30% para negros na UFBA, uma cota, e vaga reservada para trans na pós-graduação a partir desse ano já. Os dados são meio assustadores porque, embora a gente tenha um crescimento, são 46% a mais de pessoas trans fazendo o Enem para entrar na universidade. Se a gente for pensar 46% de tão pouca gente representada na nossa sociedade, ainda é um número muito pequeno. Acho que a gente tem... E tem uma coisa que eu sempre penso quando eu vi show das Bahias. Você volta e meia fala que tem que dar emprego para trans. Claro. Não basta só achar trans legal. Você tem que cavar esse lugar. E a proporcionalidade não é só no mercado de trabalho, então. A gente tem que pensar a proporcionalidade já desde o sistema educacional. Justamente. Sim. Mas eu acho que tem algumas medidas que são emergenciais. Então, faz toda a diferença. Por exemplo, ontem a gente chegou no evento que a gente ia se apresentar e as recepcionistas eram trans. Você já sente que o evento tem um posicionamento político, então você percebe assim, eu não sou a animação da festa. Do cisgêneros. Exatamente. Porque tem muito isso, que eu fico morrendo de medo de eu virar a Vênus negra, sabe? A Vênus Hottentote. Vênus Hottentote. De virar o espetáculo exótico circense mesmo. Circense. Enjaulada. E aí, quando você entra num evento desse, a sua postura já é outra. Porque você fala, gente, olha que... Você já solta até um gritinho, né? Existe uma rede de sustentabilidade também. Para aplaudir de pé quando a gente vê esse tipo de coisa. Bom, é isso aí, gente. A gente está por aqui para comprovar que o lugar de mulher trans é onde ela quiser. Mulheres e homens. Nas universidades, fazendo boa música ou apresentando programa de TV. Oba. Aos poucos, a gente vai tirando esse estigma entre ser trans e ter que estar na rua, né? E agora a gente vai para aquele intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, viu? Que beleza. Estamos de volta com Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Eu sou o Fefito e junto com a Mel e a Ellen tô aqui batendo um papo muito bem acompanhado pelas cantoras, compositoras, transcendentais, divas, minhas ídolas maravilhosas. Raquel Virgínia e a Açucena. Açucena, as Bahias e a Cozinha Mineira. E agora a gente vai falar sobre censura na rede aos conteúdos LGBTs. Canais brasileiros famosos como Para Tudo, da drag queen Lorelai Fox, beijo Lorelai, canal das Bi e Põe na Roda, estão entre os que tiveram parte do seu conteúdo bloqueado. Também foram bloqueados os videoclipes de artistas pop, que apoiam a nossa causa, como Lady Gaga, Kylie Minogue e até mesmo
Anitta. O Estação Plural tá bem curioso do porquê está rolando. Vamos ver o que aconteceu? Lacra isso. Já sofri censura no Facebook. Eu tive um período de publicação de textos que falavam sobre sexo e corpo, então eu tive uma instabilidade muito grande no meu site, que eram ataques de, enfim, hackers mesmo, para tentar derrubar um site. Meu site já ficou fora do ar por algum tempo também por conta disso. Então, já passei por momentos de censura na internet. Quando eu fui bloqueada no Facebook, eu não tinha postado foto de mamilos, são polêmicos no Facebook. Não tinha postado foto de nudez, nem de violência, nem nada. Eu só tinha compartilhado o link do meu blog, falando de uma festa sapatão que acontece em São Paulo. Eu percebi que outras pessoas da minha timeline também tinham sido bloqueadas. E a única coisa que nos ligavam era palavras como sapatão, bicha, viado, LGBT. Então, todo mundo que teve a sua conta bloqueada tinha postado alguma coisa com algumas dessas palavras-chave, né? É uma agonia, assim, porque é um espaço onde você pode ampliar a sua voz, fazer com que outras pessoas entendam o que você está dizendo e participem e se engajem, mas também é um espaço onde a plataforma ela tem dono, né? Então você vai ser retalhada de alguma maneira. Eu acho muito louco que isso aconteça. Teve 2 drag queens que foram bloqueadas no Facebook por 4 dias, a Rita Von Hunt e a Penélope Jean, porque tinham escrito as palavras viado e bicha. Acharam que era discurso de ódio. Deixa eu contar uma coisa pra você, Facebook. A gente pode. Quem é hétero não pode. Aí é discurso de ódio, dependendo do jeito que faz. As Bahias já tiveram problema com isso também, né? Tiveram um vídeo A gente censurado. teve por conta do videoclipe, inclusive com a direção do Jalu, de Apologia às Virgens Mães, porque mostra os seios, tem seios femininos. A Karina Bu também já teve a conta dela quase que bloqueada pelo Instagram por conta disso. Quer dizer, homem pode, né? Mulher não. Então, mas no nosso caso foi mais por uma questão de misoginia, porque isso é misoginia, cara. Sim. A gente tem um momento histórico também que eu acredito que reflita muito isso que a gente está debatendo aqui. Durante um tempo, a violência racial foi muito brutal no nosso país e as pessoas usavam a palavra negro ou similares, preto, mulato, mestiço, pardo, para agredir. E aí rolou, na década de 70, isso rolou no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente teve a campanha Negro é Lindo, que era para as pessoas se dizerem, sim, sou negra. Quando a gente começa a dizer com afirmação, né, e com orgulho, eu sou negra, as pessoas começam a dizer que isso é ruim, é feio, é pejorativo. Então, a máquina do racismo, ela é tão bem elaborada que ela não permite que a gente resista e lute contra ela. Eu acredito que essa máquina misógina e, enfim, LGBT-fóbica, ela está pronta para resistir também à nossa afirmação. Quando a gente assume, ok, então eu sou sapatão, isso é bom. Ei, sapatão, as pessoas gritam na rua. Ressignificar, né? Eu digo, sim, sou eu. Ressignificar os termos faz parte também de um movimento de resistência e sobrevivência. Absolutamente. É de se admirar que o Facebook tome esse tipo de ação, porque, em tese, o Facebook é uma empresa progressista. Eu entendo que, para algumas pessoas, no caso da nudez feminina, isso ainda seja um tabu, porque pode ser confundido por algumas mentes doentias, para mim, com pornografia, quando não é nada mais do que uma afirmação do corpo. Ninguém está vendo sexo explícito ou isso e aquilo, caso isso seja uma questão para você. Inclusive porque a internet está cheia disso, para quem quiser ver. E essa desconstrução tem que ser feita. Porque, assim, é uma prisão com o corpo feminino, cara. É um absurdo mesmo. É tão díspare que é impressionante que parece que não é absurdo quando você coloca a foto de um homem mostrando o peito. Parece que não é. Olha o quanto é díspare.
Porque não é absurdo você olhar um cara. É muito desigual. A desigualdade já está pelo tamanho do absurdo de ser tão comum um homem aparecer. Ainda que existam ferramentas do Facebook para censura, tem também a censura dos nossos coleguinhas, né? A gente tem sempre aquele amigo mala que tá lá escondidinho, não dizendo o que pensa, mas que se vê uma foto sua da qual ele não gosta, ou vê alguma coisa que você escreve com a qual ele não concorda, ele não discorda em público, ele denuncia. Aí é um outro tipo de censura. Existe essa vigilância que você está falando. Porque vai ter lá o seu amigo que está lá dentro da sua rede, que é ele quem vai te vigiar e denunciar. E a denúncia, ela é aceita porque existe existe um pacto, entende? Então, eu acho que a gente tem mesmo que ter a consciência de que a gente está sendo vigiadas o tempo todo. Eu acho que tudo isso dos afastamentos das palavras que não podem fazer parte de determinado texto dentro da sua rede social, tudo isso tem muito a ver com apagamento. Sim. Né? Tem muito a ver com você não deve existir, isso não deve existir, uma bicha não deve existir, uma travesti não deve existir. Por quê? Qual que é o nome que se dá para isso? Se não tem nome, não existe, não é? Então, é isso. É meio por aí. É isso mesmo, uma mulher que mostra os seios não pode existir. Não. Todo esse papo tem a ver com censura na nossa liberdade de expressão na web. Tenho certeza que ninguém que escreve macho, discreto e fora do meio é bloqueado no Facebook, né não? Isso é muito sério, minha gente. Segundo a organização independente Freedom House, que acompanha a internet em vários países, o Brasil deixou de ter liberdade no último ano. Nosso país foi classificado como uma internet parcialmente livre. Vamos ver o que fala sobre isso o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. A gente acaba falando muito da internet, porque a internet, ela acabou sendo, ela é hoje, né, um instrumento, uma plataforma que intermedia todas as relações sociais de uma boa parte da população, né? Mas a internet, ela é reflexo do que ocorre na nossa vida, no cotidiano. Não existe uma vida na internet, uma vida fora da internet. E o FNDC percebeu isso a partir de denúncias que a gente vem recebendo e de percepção de coisas que estão acontecendo na sociedade brasileira e tomou a decisão de lançar uma campanha de denúncias contra as violações da liberdade de expressão, que chama Calar Jamais, né? Essa campanha, ela é composta de uma plataforma onde as pessoas podem fazer a denúncia de como ela teve a sua liberdade de expressão cerceada. A sociedade precisa perceber e parar para refletir sobre como nós estamos lidando com a nossa liberdade de expressão. Então, esse é o objetivo da campanha Calar Jamais. Acho que é fundamental que as pessoas denunciem, né? Denunciem a partir da própria internet, ou procurem, acionem a justiça, para que a gente possa começar a enfrentar esse tipo de violação. Gente, a gente está aqui discutindo um monte, porque esse assunto fervilha na internet. Uma coisa que é importante a gente falar é que, assim, estão derrubando página que cita palavras como travesti, bicha, sapatão. Gente, você pode falar isso, tá? LGBTs. Mas a gente cansa de ver discurso de ódio no Facebook ou no YouTube não sendo derrubado. A gente cansa de ver páginas ofendendo direitos humanos e direitos civis que, mesmo denunciadas, às vezes são derrubadas e voltam ao ar rapidão e o peso não é o mesmo. A mão não é tão pesada para elas. Eu não entendo muito por que isso acontece. Eu preciso dizer que o YouTube se desculpou quanto aos vídeos que caíram, dizendo que tem um modo restrito para quem quer ver um conteúdo mais limitado, um pouco mais adulto, poder clicar ali, dizer que tipo, esse vídeo é para maiores ou menores, assim. Mas, na verdade, estou aqui pensando, eu não sei como é que a drag queen, falando de gênero, que é o caso da Lorelai Fox, pode ofender um menor de idade, um adolescente ou até mesmo uma criança. Que bom que ele está aprendendo isso desde cedo, não é não? Vocês se deparam com muito discurso de ódio nas redes sociais? Já teve mais, sabia? Eu lembro que a primeira vez que a gente saiu na Folha de São Paulo foi um horror para mim, assim, um espanto, assim. Porque a gente lança um disco e o que se queria da pauta era o disco, mas que 2 cantoras trans estavam à frente da banda. Cara, os comentários vocês já esperam, né? Então tinha demônio, se me desse esse disco eu nem ouviria, já jogaria no lixo. Então, ou seja, não tem nenhum conhecimento a respeito do que é a gente. É uma censura? Da nossa história, da nossa...
E é o que eu estava falando com a Mel, inclusive, que a gente pode até existir. O sistema permite a nossa existência porque sabe que a gente não é antinatural. Agora, existe uma delimitação. O Foucault fala isso, inclusive, na história da sexualidade. A gente pode existir, mas pode existir onde? Na rua, dentro do cabaré, debaixo do viaduto à meia-luz. A gente pode existir dentro de termos pornográficos. Ou seja, pode existir o pornô na internet, pode, mas vai ter o lugar delimitado para aquilo. E não o lugar do comum. Pode-se falar de travesti numa mesa de família? Não, isso não pode. Não convém. Não convém, não é familiar. Então, a gente precisa normatizar a nossa vivência. Normatizar que você pode ter uma namorada linda e você vai apresentar ela e levar ela a uma casa de família qualquer, porque a gente eu lembro que uma das coisas que mais me deu força na minha transição foi a minha amiga Bruna Zapata, que me levava para a casa dela para jantar com a avó, para as festas de família, Então, isso é muito interessante. Uma amiga me convidando naturalmente, como outra vida, uma outra amiga se convida a outra. Então, assim, só que, é claro, muitas pessoas ficam receosas de chamar uma travesti para sua casa, como se a gente não fosse um corpo familiar, né? Você recebe muito discurso de ódio também? Ou você percebe ele, especialmente relacionado a artes? Eu não fico lendo muito comentário. Toca aqui. Eu sou dessa. Não, eu não leio. Aliás, mesmo na minha página pessoal, quando eu escrevo alguma coisa que alguém dá uma bola muito fora, eu às vezes nem presto atenção, assim. E só quando alguém me escreve alguma coisa à minha vista, assim, que eu falo, não. Mas no final das contas, eu não fico prestando muita atenção nisso, porque o discurso de ódio, no meu caso, não vem das redes sociais. Na real, a minha volta, porque como eu sou dentro do meu perfil, eu sou uma pessoa privilegiada, a coisa à minha volta é mais sofisticada, assim. Até porque, se não for sofisticada e for grosseira, é muito imediata a minha reação. Já que a gente está falando de uma maneira sofisticada de combater ou de enfrentar esse ódio, que também vem de maneira sofisticada, a gente precisa falar de Pajubá. Pajubá, aquela linguagem que eu não vou nem perguntar se sabem o que é. Sofisticadíssima. Que as travestis usavam na rua, que todo mundo se apropriou disso. Exatamente para fugir do ódio, né? Para poder fugir da opressão policial, da opressão LGBTfóbica. Elas codificavam ali a sua linguagem. Então, gente, está na hora do momento mais legal do programa. Vamos saber se vocês entendem de Pajubá ou não. Ai, nem eu sou... Eu não sou boa. Eu também não sou tão boa. Eu sou leiga no Pajubá, você Gente, sincero. adoro. Eu sou leiga no Pajubá. Eu sou leiga no Pajubá. Nossa, como eu apanho desse Pajubá. Eu vou ser muito sincera, das últimas vezes, eu acho que eu tô errando bastante. Olha que eu, assim, quase escrevi um livro de Pajubá. Mas eu tô errando bastante. Quem é boa é a MC Linda Quebrada. Ela é babada. A gente gravou com ela, foi um bafo. Ela é boa de Pajubá. Você fica sendo falsa modesta, mas você acerta algumas vezes. Ô, Fefito. Tá vexatória a minha passagem pelo Pajubês. Tá, a brincadeira é o seguinte, vocês de casa já sabem. Eu vou dizer uma palavra, vou dar 3 alternativas e as nossas convidadas lindas vão ter que pensar na resposta, mas elas só vão dar no próximo bloco. Porque aí dá tempo de, sei lá, no Twitter, tweetar com a hashtag Estação Plural, tomar uma aguinha e tal, né? Então vamos lá. A palavra de hoje, gente, é Nikita! Amo Nikita! Nikita é aquele filme, não é? Ó, Nikita pode ser uma bicha afetada, aquela que dá pinta. Será que eu sou Nikita? Nikita também pode ser aquela bicha que acredita que é fatal, que seduz tudo e todos. Aquela que fica lá no Instagram. Aquela que jura. Se amando, jurando, postando Essa aí é Nikita. Ou Nikita também pode ser aquela gay que adora fofocar sobre o bofe da amiga. Eu acho que Nikita pode ser essa também. Pode ser Nikita também. Pode ser qualquer uma dessas. Pode ser super. Ó, não tá mole. Eu tô aqui, vou ficar pensando que é Nikita. Se você sabe, twitta pra gente, a gente fala no próximo bloco o que é. Vocês pensem que é Nikita, hein? Até já. Faz. Estamos de volta com o Estação Plural, minha gente. Eu sou Ellen Oléria
E agora nós vamos ver se as Bahias estão afiadas no Pajubá Ninja de hoje. Raquel e Açucena, vamos relembrar a palavra do Pajubá de hoje e as alternativas. Se você de casa já sabe o que é Nikita, você manda uma hashtag pra gente no Twitter, Estação Plural, e manda a sua resposta, tá bom? Nikita, minha gente, é alternativa A, afetada pintosa. Alternativa B, a fatal sedutora. Alternativa C, a língua nervosa, a faladeira, né? De plantão. O que significa Nikita, minha Eu gente? estou entre as duas últimas. Vai ter que... Ó, o Fefito. Gente, eu me identifico muito com algumas dessas alternativas, sabe? Sei lá por quê. Vai, Fefito. Arrisca, manda seu golpe. Eu acho que a Fatal. Nikita é a fofoqueira, porque a Nikita era um espiã no cinema. É verdade. Então acho que faz algum sentido. É espiã. Mas se ela for pintosa também, tá tudo bem ser pintosa, Eu viu, acho que Nikita? não é a pintosa. Qual eu que? acho que é uma das duas últimas. Eu vou com o Com Fefito. Fefs. Bom, gente, eu também vou com o Fefito. Tá bom. Fofoqueira. É aquela bicha Diverge, Eu vou pode com a letra divergir. B, aquela que é a que seduz todo mundo. Ah, maravilhosa. Ah, isso pode ser também. E gente. olha, é isso, Ela é gente. espiã sensual, a Nikita, nos filmes. E ela não é Rutinha, não. Ela é Raquel. Chegou arrasando no golpe e acertou o Pajubá. Eu falei que Pajubá tá impregnado, querida. Uma de nós três aqui ia ter que acertar. Espontaneamente a coisa brotou, não é? E olha, já que hoje a gente tá com esse programa de efeitos nucleares ativados com 2 sóis de convidadas, a gente resolveu preparar algo especial para o nosso bloco. Vamos fazer um clube do livro, minha gente? E você aí de casa, você está convidadíssima, você está convidadíssimo para participar do nosso clube. Compartilha no nosso Face, tá aqui na telinha para você, um trechinho daquele seu livro maravilhoso, aquele que tu não larga de jeito nenhum. Toca o nosso coração como esse livro te tocou, tá bom? A gente vai ficar muito feliz de conhecer mais um pouquinho de você. E para ninguém ficar de fora, nós também fomos às ruas para saber o que o povo tá lendo. Fala, meu Brasil! A Ellen, dia desse, foi na minha casa e descobriu que eu sou viciado em livros. Pra aumentar um pouquinho mais a minha biblioteca, resolvi dar uma passada aqui na livraria. Já que a gente vai fazer um clube do livro no programa, por que não perguntar pras pessoas? O que você tá lendo? Tudo que eu acho que eu vejo que é interessante, eu gosto de política, eu gosto de história. Ah, eu vario. Vario bastante. Eu leio muito livro de autoajuda. Eu gosto muito de ler filosofia. Tô lendo O Segredo. Terceiro livro da quadrilogia da Helena Ferrante. O Segredo. O Segredo é um campeão de audiência. Leite Derramado, do Chico Buarque. Como curar a sua vida. Você curou sua vida com esse livro? É uma série de Star Wars que eu tô lendo. Não depende só do livro, depende da gente. Depende. Que livro as pessoas não podem deixar de ler? O 1808. Eu sempre recomendo Shakespeare. Fala sobre a história do Brasil. Romeu e Julieta. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Segredo, viu? É esse que eu tô lendo. Você não cansa de livro? Não canso de livro. Ó, falando em clube do livro, eu trouxe aqui Baderna Taz, Zona Autônoma Temporária, de Hakim Bey. Gente, esse livro tem tudo a ver com o que a gente estava conversando no bloco anterior, porque essa ideia de zona autônoma temporária é uma ideia que o Hakim está usando, se inspirando muito na ideia de pirataria e de contracultura para falar sobre, não necessariamente revolução, mas ele chama de levante. É uma forma de resistência. Os espaços na internet ou físicos onde a gente consegue construir espaços que fujam desse hipercontrole social normativo e que hegemoniza, né? Todo mundo, transforma todo mundo nos mesmos corpos. Então, é uma leitura hiper densa, mas muito enxutinha, tá vendo? É um livro bem pequenininho, mas que mexe bastante com a gente. Eu gosto da ideia de zona temporária, porque a gente está sempre em mutação mesmo, nada é permanente na nossa vida. É verdade, e a ideia é exatamente isso, inclusive para que essas zonas temporárias, elas sejam livres de serem encontradas, para não serem
derrubadas. Então, hoje a gente está aqui e amanhã ninguém sabe onde a gente vai estar. Acho que a rua chama um pouco disso, mas muitos espaços na internet também têm sido espaços de encontro e de troca. E logo esse espaço se desfaz e a gente reconstrói em outro lugar. Eu curti muito mesmo, muito. Acabei de ler agora, recentemente, um presente da Roberta Estrela Dalva. Curti muito. E essa cena? Então, eu trouxe aqui um livro de cabeceira, que é o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Que é um livro que eu me debruço sempre sobre ele. Eu amo poesia, mas é um livro onde ele escreve prosa. E ele não chama de romance, ele chama de um anti-romance. E é o tanto que ele não tem linearidade. Existe prosa, existe enredo, existe narrativa, mas ela vai sendo toda quebrada. E eu queria ler um excerto, por favor, desse livro que me toca profundamente. A gente que está falando de identidade, a gente que está falando de espelho e de espelhamento, mas o interessante é que ele traz uma reflexão acerca do espelho como antinatural, porque é um absurdo do ponto de vista da natureza, eu ver o meu próprio rosto. Então isso não foi um dom que foi dado a nós. A reflexão ela é tão linda e me chamou muita atenção. Ela diz assim: o homem não deve poder ver a sua própria cara. Isso é o que há de mais terrível. A natureza deu-lhe o dom de não a poder ver, assim como de não poder fitar os seus próprios olhos. Só nas águas dos rios e dos lagos ele podia fitar seu rosto. E a postura mesmo que tinha de tomar era simbólica, ou seja, a reflexão e se refletir em si mesmo. Tinha de se curvar, de se baixar, para cometer a ignomínia de se ver. O Criador do espelho envenenou a alma humana. Eu acho isso foda. Eu arrepiei aqui, me deu uma arrepiada. Eu dei umas gaguejadas aqui, sim, mas é isso aí. Não, perfeito. Depois vai lá, eu acho isso muito foda. Vai muito digerindo lindo. isso aí. Vai digerindo. Eu também vou aproveitar esse desfecho, já que você leu um poema, para falar também de mágoa, querida, porque a gente é magoada mesmo. E eu não vou te falar, um dos livros que me marcou foi o livro de mágoas da Flor Bela Espanca, porque eu li no ensino médio, eu era muito deprimida mesmo, e eu gostava de fazer leituras românticas muito melancólicas. Essa é a época que a gente descobre a Flor Bela, né? Porque Sim, foi no ensino médio. Que eu descobri, eu amava. E tem um poema dela que eu gosto bastante, que eu acho que muita gente que conhece vai lembrar dele. Vou ler. Se chama Eu. Eu sou aqui no mundo anda perdida. Eu sou aqui na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida, sou aquela que passa e ninguém vê, sou aquela que chamam de triste sem o ser. Sou a que chora sem o porquê, sem saber o porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Que beleza. O que é que você está lendo no momento? Eu tô lendo o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Selvagem. E uma das coisas que eu tô amando é que eu ainda tô no começo do livro, porque eu sou dessas que saio lendo um monte de coisa e não termino nada. Mas o que eu tô amando é a forma com que uma arte fala com a outra. Porque como ele, no começo do livro, é um pintor que está pintando o seu amado, ele vai fazendo é o romance falando das artes plásticas o tempo todo. É o romance falando de quem pinta. E o Oscar Wilde, super concept, né? Super conceitual e filosófico. E aí eu gosto dessa profundidade. Eu tô numa pira de frequentar museu, porque eu adoro. E aí eu adorei essa intersecção que teve entre o romance
e essas outras obras de arte. Dorian Gray, junto com os contos do Caio Fernando Abreu, foram minha iniciação ao LGBT na literatura. Dorian Gray me dava atenção quando eu lia, porque tinha alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo não tinha, porque não era tão declarado naquela época. Então, por que isso me incomoda tanto? Por que isso me desperta? Porque eu tô tão curioso de saber por que esse homem é tão belo. Tinha uma coisa muito perturbadora pra mim, muito novinha, é muito bom. Eu leio muito, como vocês sabem. Ellen fica rindo da minha cara, que minha casa tem muito livro espalhado. Mas eu leio muito e leio muito ao mesmo tempo, gente. Então foi muito difícil, porque eu leio muito quadrinho, e eu leio muita coisa pro programa, e eu leio muita coisa porque, enfim, eu leio muita coisa. Mas o que eu li inteiro dos últimos tempos foi a biografia da Hebe Camargo. Saiu agora, né? Saiu agora há pouco. Eu sou amigo do Arthur Chechel, que é o jornalista. A gente se fala de rede social, assim. Ele é um fofo. É uma biografia super otimista para com a Hebe, que era uma mulher que muita gente deve entender como sendo uma mulher reacionária, conservadora e etc. Mas que para mim foi uma mulher muito importante, porque eu lembro, eu criancinha no interior de Pernambuco, com meu pai me proibindo de ver a Hebe, porque ela era aquela velha que usava shortinho, e eu amava que ela era uma velha que usava shortinho, gente. Minha avó também não gostava dela pela mesma razão. E ela, para mim, sempre teve um carisma, uma alegria de viver, assim, tinha, né? muito louca. O livro, por mais que seja elogioso a Hebe, não é exatamente um livro chapa branca, tanto que ele fala coisas como as campanhas equivocadas políticas que ela fez e o dia que ela foi para aquela fatídica passeata da Marcha da Família, por Deus com a liberdade contra o divórcio e a favor da deposição do Jango em 64, mas ela foi basicamente porque ela saiu do cabeleireiro, viu um monte de mulher marchando junto e achou que era incrível que as mulheres estivessem marchando junto, então achou que tinha que ser por uma causa boa. Nem ouviu o discurso. Marchou errado, Hebe. Mas era legal. Aí eu tô lendo também, ó, é legal a biografia, né? Não ela ter ido lá. Tô lendo esse livro do Daniel Borrillo sobre homofobia, porque eu acho que é muito importante a gente ficar tentando entender as raízes do problema, porque, de fato, é muito legal. E esse livro está dialogando muito com esse livro daqui, que é sobre questões gays, do Didier Ebon. E o que é mais legal é que esse livro daqui tem muito sobre injúria, que é uma questão que anda de mãos dadas com homofobia. Eu adoro ler sobre assuntos LGBTs. Eu sou aquele que vai em instante LGBT em livraria para procurar assunto. Assim. É bem bacana. Eu gosto de ler sobre religião também. Também. Você sabe que tem uma outra coisa que eu acho interessante, que às vezes a gente discute tantos temas e não consegue se aprofundar, às vezes quer entender melhor uma coisa. E eu estava saindo de casa e quando eu fui pegar o livro na estante, eu vi o que é ética. Eu adoro essa série da editora brasiliense, O Que É. Chama Primeiros Passos, não é? Primeiros Passos. É maravilhoso o que é. Aí tem o que é administração, o que é filosofia. O que é isso? O que é? Eu li o que é ética, que eu queria começar uns estudos e tal, e o espectro de leitura se ampliou bastante. Eu já estava discutindo umas coisas mais filosóficas mesmo em casa. Tanto em questão de gênero, mas principalmente como a ética se relaciona com esses lugares de fala, né? Que a gente tem e com a estrutura que é imposta. E pirei, velho, na onda de recordar esses livrinhos. O que é cultura, o que é... Comunicação, eu estudei o que é comunicação. Não, eu acho que essa coleção, ela adensa o conceito, ela não é rasa. Porque, assim, a palavra está lá colocada. Então, você, o que ela faz é te dar subsídio mesmo para entender conceitualmente. E ela, eu lembro a primeira vez que eu conheci foi com a Marilena Chauí, O Que é Filosofia. Que é filosofia. E que é impressionante, porque eu amo a forma da Marilena Chauí escrever. Ela é muito didática, eu acho, por ela ter lecionado muito tempo e não ser aquela acadêmica da leitura, mas aquela acadêmica do contato. Do contato. E da fala, né? Como ela tem ela é uma oradora incrível. Sim, então foi incrível. A partir daí eu comecei a comprar vários. É fantástico, é isso, minha Primeiros gente. passos. Eu adoro biografia também. É maravilhoso, né? Você gosta? A da Rita Lee que a gente leu. Ah, sim, maravilhoso. Eu peguei foi premiada, inclusive. Furacão Elis. É maravilhoso. Muito legal. A da Rita Lee, ela fala com a naturalidade. Eu não gosto de biografia, cara, não adianta. Ai, velho, tem que ler do Chet Baker, então. Não consigo, pra dar uma porque animada. A do Chet Baker é animada, mas ele não gosta de filme sobre as pessoas. Porque você acha que é tudo unidimensional? Não, nada disso. É porque eu não gosto mesmo. Não, acabou, Começa... Acabou, começa a pessoa a contar a história da vida, igual... A biografia. Começa a ficar com preguiça. Mas eu acho que uma
um dos livros que eu mais li na minha vida, assim, foi a mitologia cristã, né? A Bíblia Sagrada. Eu li bastante. Falando em mitologia e ufologia para saber as origens. A mitologia. Não é isso, minha gente? Eu vou ter que entrar com tudo e estragar os nossos prazeres aqui agora. Que legal falar. A gente está chegando ao final de mais uma Estação Plural. Não se preocupe. Você é de casa, vocês são de casa. A gente vai se reencontrar em breve para continuar falando dos nossos livros prediletos, dos nossos desejos e sabores. E eu preciso agradecer esses dois sóis, a Sucena, a Raquel. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece, muito obrigada. Um prazer imenso estar com vocês aqui, discutindo, falando sobre a vida. E você, que acabou de curtir esse especial Estação Plural, não perca na semana que vem. O nosso encontro já está marcado e a gente se vê lá. Um beijo. Tchau, tchau.